Bom, tá gravando. Boa tarde, pessoal, que está assistindo de forma síncrona. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a aula de forma síncrona. Conversei com o pessoal, a gente está iniciando hoje uma série pequena, de 2 episódios aí de aula, em que a gente vai estar focando um pouquinho nesse tema, das vozes afrodescendentes, indígenas, histórias e culturas, que é o tema foco do quarto concurso literário do NAB. A gente vai fazer as 2 próximas aulas a respeito disso. E bom, como já era um desejo antigo meu falar um pouquinho sobre a questão do preconceito racial no Brasil e também no mundo, eu já comecei, na verdade, a Cris e o Du me passaram esse tema e eu já achei legal unir o útil ao agradável. Bom, pessoal, para a gente entender o que é o preconceito racial, eu trouxe Ô, uma definição. João, um minutinho. É, eu acho que você não tá gravando, porque não tá indicando aqui pra mim o ícone de gravação. Eu estou gravando pelo OBS, é melhor para mim, que aí depois eu corto certinho e já Ah, disponibilizo lá no sim, Moodle. pensei que você estava gravando pelo Teams. Não, não. Entendi. Tô gravando pelo OBS. Não, tudo bem, desculpa atrapalhar. Acho sem problema. Obrigadão por ter avisado. Bom, então, voltando aí que eu estava falando, para a gente entender um pouquinho mais, vamos ler a definição aqui. Considera-se como preconceito racial uma disposição ou atitude desfavorável, culturalmente condicionada em relação aos membros de uma população, aos quais se tem como estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido a toda parte ou da ascendência étnica que lhes é atribuiu ou reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é marca, quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico para que sofra as consequências do preconceito. Diz que se é de origem. Depois, se vocês pegarem, vocês podem ir mais a fundo em relação à definição, mas eu trouxe isso aqui só para a gente ter uma ideia. O preconceito, ele está enraizado na nossa sociedade, na sociedade brasileira, na sociedade mundial, desde os primórdios. A gente não tem só o preconceito racial, a gente tem vários tipos de preconceito, mas uma questão que é muito falada, né, que é muito recorrente na sociedade, é a questão do preconceito racial. E por que eu acho interessante a gente falar sobre o preconceito racial? Justamente pelo fato de ser algo recorrente. E é algo recorrente, é algo grave, é algo que infelizmente percorre a nossa sociedade faz muitos anos. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho do contexto histórico dessa questão do preconceito racial. Muitas pessoas não podem ter essa visão, mas a época do período colonial no Brasil, né, foi um dos períodos assim que marcou, vamos dizer, o início do preconceito racial no Brasil. Os colonizadores europeus, quando é, estavam aqui presentes na nossa terra, exploravam o trabalho das pessoas africanas, além dos indígenas, como uma forma de tomar poder sobre eles e se sentir superiores. Isso, a gente pegando a definição ali que a gente acabou de ler, a gente percebe que é uma forma de preconceito, ou seja, uma forma de diminuir uma outra pessoa simplesmente pelo fato de ela ser intitulada por uma etnia diferente, uma raça diferente. Nisso, percorreu toda a época do período colonial, os africanos, né, a população afrodescendente, ela sofreu grande exploração de mão de obra, e isso foi, teoricamente, acabar depois da Lei Áurea, né, a escravidão colocou fim no processo de escravidão e, teoricamente, do preconceito racial, só que a gente vê que isso não acontece, não aconteceu de fato. É, é um problema que persiste na sociedade. Foi um marco muito grande, mas não finalizou. Os casos de preconceito racial, de exploração de trabalhadores pela cor de pele da pessoa. E aí vem aquela ideia do mito da democracia racial. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, onde possivelmente os colonizadores e um descendente africano que era explorado, é, dando um aperto de mão, em 1888, a época que foi instaurada a Lei Áurea, falando agora sim, dando aquela falsa ideia de que acabou a escravidão. E não é bem assim. A gente pode ver que a nossa sociedade, o racismo, né, o preconceito racial, ele é estrutural.
João, como assim o racismo ele é estrutural? Trouxe a definição para vocês também. O racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento de outras. No Brasil e em outros países, no caso, americanos e europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece os negros e indígenas. Então, pessoal, infelizmente é um problema nacional. O Brasil é um país onde o preconceito racial é fortíssimo, porém, a gente tem isso em escala mundial. Quem acompanha jornais, revistas, redes sociais, a gente sabe que isso é muito recorrente. Muitos casos estão assim, a gente consegue ter uma ideia do que pelo fato de se tornarem famosos, né, de a gente conseguir ver isso em forma de notícia. Porém, muitos outros casos a gente não tem nem noção. Acho que talvez a gente vai pegar números aqui agora e a gente vai ver que os números são alarmantes, mas a gente não tem ideia de quanto isso é expressivo. O racismo é algo grave. O preconceito racial é algo grave e está presente de uma forma horrenda na nossa sociedade. E isso é importante. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente entender um pouco mais sobre o racismo, da onde ele vem, o fato dele ser estrutural, o fato dele estar presente na nossa sociedade há muito tempo, é importante. Porque eu acredito que todo problema ele tenha, não digo uma solução única. Ele tem diversas maneiras da gente unir informações para solucionar esse problema. E acho que um dos caminhos para a gente, não sei se de forma direta, não sei se em curto prazo de tempo, porque é algo que está há muito tempo enraizado, mas acredito que se a gente se reunir dessa forma que a gente está fazendo aqui, trocar informações, isso é o alvo da próxima aula. Eu quero que vocês conversem um pouco comigo. A gente agora está com um tempo um pouco reduzido, mas eu quero entender um pouco do que vocês pensam e acho importante essa troca de informações porque a nossa geração é uma das gerações que precisam entender que através da gente a gente possa talvez mudar o panorama que o nosso país vive de crise social nesse sentido. Eu trouxe alguns dados para vocês e aí a gente vai fazer uma pergunta que parece simples. Será que o Brasil ele é estruturado com base na discriminação? Ou seja, será que o Brasil ele é um país que tem esse racismo estrutural? Aqui uma pesquisa do Datafolha, publicada em 2019. A gente pode ver aqui a diferença entre as etnias que são consideradas etnias aqui no Brasil. Eu sou uma pessoa, assim, não posso expor minha opinião de forma direta para vocês, mas eu acredito que a única raça que a gente tem é o ser humano. Claro, existem as diferenças de etnia, mas eu acho que o ser humano é um só. E a partir do momento que a gente entende isso, acredito que a gente está num processo de atingir cada vez mais a glória, vamos dizer assim. A gente evolui cada vez mais. Só que não é simples. Aqui a gente vê numa pesquisa os pardos, presença na amostra. 40% das pessoas entrevistadas se intitula pardo. Dessas pessoas que se intitulam pardos, 18% já sofreu algum tipo de preconceito. 82% desses 40% dos entrevistados não sofreu. Os brancos, 36% da pesquisa. 11% já sofreu algum tipo de preconceito e 89% não. Agora olhem para isso aqui. Os pretos, 16% dos entrevistados e 55% deles já sofreu algum tipo de preconceito por causa da cor, da raça, enquanto 45% não. Às vezes, 45% desses entrevistados, muitos deles às vezes não gostam de citar, às vezes que sofreram algum tipo de racismo, porque a gente precisa entender, e isso também vai ser algo que eu vou falar na próxima aula, as formas em que a gente pode trazer esse tipo de preconceito. Muitas das pessoas não entendem que a gente não pode praticar uma ofensa relacionada à etnia, às vezes num simples ato de fala, num simples ato de você julgar aquela pessoa falando com ela, né?
fazendo alusões, atribuindo características a ela só pelo fato dela ter uma etnia diferente da sua. Mas a gente pode ter isso em diversas gamas da nossa sociedade. Às vezes, vocês sabem, hoje em dia, isso foi até um caso muito recente, eu vou falar isso para vocês aqui embaixo, nos casos que me percutiram, daquele cidadão americano que foi estrangulado até a morte por um policial nos Estados Unidos. E a gente vê que uma autoridade, né, uma autoridade que foi criada para assegurar a nossa sociedade, pelo simples fato de julgar a pessoa diferente, às vezes a pessoa estava tranquila, agindo como um cidadão normal e se tratando de uma pessoa com uma etnia diferente, ele fez pré-julgamentos, teve um preconceito sobre aquela pessoa e acabou cometendo um ato criminoso. Amarelos 4%, já sofreu algum tipo de preconceito 9%, outros 91% não. Aqui, os indígenas, 2% de entrevistados, desses 2%, 30% já sofreu algum tipo de preconceito, enquanto 70% não. Então vocês podem ver por aqui, o alvo do nosso tema, né, são as vozes afrodescendentes indígenas, e através das pesquisas a gente pode ver que as pessoas, né, que mais sofrem preconceitos são os pretos e os indígenas. Então, isso é complicado. Eu falo que é um problema grave. Continuando aqui, os dados, para vocês verem, né? Eu falei que muitas das vezes não é só a gente não tem um ato de preconceito na fala, mas a gente pode ver que os dados são alarmantes em todas as gamas da sociedade. O analfabetismo. 5,9% dos brasileiros brancos são analfabetos, enquanto 13,3% dos brasileiros negros são analfabetos. Olha a disparidade em números. Ou seja, será que essas pessoas, será que os negros tiveram oportunidade, de fato, tiveram abertura para serem alfabetizados? Será que eles tiveram acesso à escola, à educação, de fato? O nível universitário, olha isso, 15% dos brasileiros ele tem um nível universitário, enquanto 4,7% dos negros. Ou seja, olha, quase aí, no caso, um terço, menos, mais, tipo assim, a diferença. Um terço da população negra, né, dos brasileiros negros, assim, eles não têm uma formação universitária. E aí tanto entra aquela questão da cota, né? A cota que agora é social, antes era racial. Será que é certo? Então, isso para mim, assim, muitas das vezes eu já vi pessoas discutindo, entrando isso em pauta. Depois eu vou mostrar para vocês uma música super legal. E a gente vê de fato que é certo. Essas pessoas, muitas das vezes, elas não têm o mesmo acesso que o resto da população. E a gente pode ver isso mesmo nas universidades. A gente pode ver isso na nossa escola. A gente pode olhar aí para dentro da nossa sala. A predominância da população. Se vocês olharem na questão da raça, da etnia, é, será que é igual? Tem essa igualdade? Eu, no meu ver, acredito que não. E a nossa população, hoje, a população brasileira, ela é muito bem dividida. Eu digo que quase 50% da população do Brasil é negra. E a gente vê dados catastróficos desse jeito. Olha a expectativa de vida. 73,3. Eu não sei de quantos são esses dados, não sei se estão atualizados, mas para ver a diferença já que já existia. Enquanto os brancos têm 73,13 como expectativa de vida, anos de vida, os negros têm 67. Isso por conta de vários tipos de preconceito, porque o preconceito ele evolui. Ele evolui para um ato de violência, ele evolui para um ato. Porque o preconceito ele é uma forma de violência. Mas agora eu digo violência, seja física, às vezes as pessoas acabam cometendo atos criminosos contra a população negra, isso é um problema. Olha o nível de desemprego. Enquanto 5,7% dos brancos estão desempregados, 7,1% dos negros estão desempregados. Então você pode ver, será que a população negra, quando ela vai, talvez, para uma entrevista de trabalho, quando ela vai entregar o seu currículo e ela passa por um processo seletivo, será que os mesmos olhos que julgam as pessoas, julgam o olhar como, no caso,
o nível de preparação dela para o cargo, ou julgam também e influencia na hora de contratar uma pessoa a etnia. E isso é complicado. E eu coloco agora outro ponto de interrogação para vocês. Quando a gente olha para a política brasileira, se vocês verem aí os jornais, quando falam da política brasileira, muitas das vezes eu vejo lá repercutindo, né, os políticos em votação para determinadas pautas, seja no STF, seja quando no governo estadual. Quando a gente olha para aquele panorama, para aquele momento, a gente consegue ver uma igualdade entre as etnias. Então tudo isso a gente vai entendendo. Aqui, ó, eu trouxe para vocês alguns dados que demandam sobre aquela ideia da expectativa de vida. Olha a diferença em mortes a cada 100 mil habitantes de negros e brancos. Em prisões de negros e brancos, enquanto 35% de negros são presos a cada 100 mil habitantes, apenas 14 brancos. E isso é algo que você pode falar assim, João, mas será que os crimes estão relacionados? Será que as populações realmente, de fato, essas pessoas que cometeram crimes não foram, de fato, não fizeram algum ato criminoso? Pode ser que muitas das vezes sim, mas eu acredito que não só isso. É entender que muitas das vezes as pessoas que cometem atos criminosos, elas acabam sendo, às vezes, julgadas de outra forma. Então, isso pesa um pouco. Coloquei para vocês alguns casos que repercutiram no Brasil. O principal desse menino, do João Pedro. Também teve o caso do rapaz, do João Alberto, que foi assassinado por dois seguranças no Carrefour. Coloquei também o caso do que eu falei para vocês, daquele cidadão americano, George Floyd, que foi morto nos Estados Unidos por um policial enforcado até a morte, sem razão alguma, não se entende. Felizmente, né, eu digo que esse policial que eu acho que foi até um grupo de policiais, no caso, que estava ali no momento, foi julgado e foi condenado. Isso tem que acontecer. A gente precisa ter a gente precisa julgar esses casos criminosos, esse tipo de preconceito, esse racismo, caso de racismo, de forma mais dura, de forma mais séria. A justiça precisa ver isso com olhos diferentes. Coloquei para vocês aqui também, no esporte, a gente tem os atos racistas, né? Assim, eu estava assistindo até esse jogo em que muitos de vocês devem conhecer o Daniel Alves, é um jogador brasileiro muito famoso. É, lá na Espanha, né, na época que ele jogava num clube espanhol, um torcedor arremessou uma banana dentro do campo na hora que ele foi cobrar o escanteio, dando aquela ilusão de que o jogador, associando a imagem do jogador a um animal, a um macaco. Também teve aqui um caso esse caso ficou muito famoso aqui no Brasil, no ano de 2014. O goleiro do Santos, eu acho que era na época foi do Santos, o Aranha, a câmera flagrou uma torcedora do Grêmio, chamando ele de macaco na hora do jogo. Ela foi julgada também. Então a gente vai vendo que a nossa sociedade, ela tem esse racismo estrutural. Muitas das pessoas, elas não dão a importância que esse problema precisava ter. A gente não olha isso com os olhos que a gente precisava olhar. E é importante a gente se unir para falar disso. Também teve a questão fora do Brasil do apartheid, questão histórica, onde os brancos, né, da África do Sul eram os únicos que tinham direito a voto. Então, eles inibiram a ideia de que os negros do país, a população negra do país, pudesse votar, ter algum poder político e econômico no país. Coloquei isso aqui para vocês porque, quando vocês forem fazer redação, vocês podem usar todos esses casos, claro, com base nos argumentos que vocês forem colocar. Mas isso aqui eu coloco para dar uma ideia para vocês do norte, para vocês se nortearem de como vocês podem fazer a redação de vocês. E também, pessoal, a gente está falando aqui a nível de redação, lógico, estudando o tema, mas isso fica para a vida. É uma ideia que a gente tem que usar depois quando a gente vai
ah, João, vou entrar numa faculdade, depois, nem que eu não entre numa faculdade, mas vou ver um ato racista na sociedade, o que eu faço, como que eu devo agir perante isso? Então a gente precisa se conscientizar. Acredito que o Instituto aqui em Votuporanga, pelo menos, a gente tem muitas campanhas, né? E eu acho legal isso, eu acho importante. Logo quando eu cheguei no Instituto em 2019, eu via cartazes dando a devida importância que a cultura afrodescendente tem na nossa sociedade, na nossa cultura. Essa mistura, né, da cultura brasileira com a cultura afrodescendente, ela é importante, a gente valorizar isso de fato é importante. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa mistura, né, da cultura afrodescendente com a brasileira, de como é legal, do esporte, das pinturas e tudo mais, então isso é importante. Deixo a foto aqui de uma pessoa muito importante também, a nível quando a gente pensa na luta contra o apartheid, que foi o Nelson Mandela. Lutou muito tempo contra o regime do apartheid, era uma pessoa que não concordava. Uma das pessoas que lutou, é um marco, uma pessoa que marcou muito. Quando a gente pensa no apartheid, a gente lembra muito ao Nelson Mandela, depois do presidente. Então, é uma das pessoas que vocês podem citar na redação de vocês, seja para um tema que envolva de forma direta o preconceito racial, ou uma forma de preconceito aos afrodescendentes. Depois, eu sempre falei, né? Isso é uma forma que eu acho muito bacana e que eu sempre utilizei muito na hora de fazer as minhas redações lá na época que eu estava prestando os vestibulares. Eu sempre gostei muito de ouvir música. E como eu disse para vocês, tudo que a gente faz no decorrer do nosso dia a dia é importante quando a gente vai fazer a nossa redação. É importante a gente lembrar, quando a gente vai escutar uma música, ver o conteúdo que aquela letra ela tá mostrando ali pra gente. Desse lado, eu deixo uma música um pouco mais jovem assim, mas é um rap de um artista que eu gosto de ouvir. Ela é um pouco mais dura, mas acredito que ela traz uma ideia muito forte sobre aquela questão da educação no Brasil e também sobre essa diferença. Na música, o cantor fala, hoje ele se intitula como cantor, como ele é famoso, ele tem um poder econômico maior, e ele fala que quando ele chega aqui, no caso, no mesmo patamar onde muitas pessoas brancas estão, de nível econômico alto, ele encontrou muito mais branco do que ele gostaria em relação à sociedade, ao número de negros, né? E aí ele fala que ele pede para a professora dele explicar para ele por que, que no espaço que ele frequenta, de rico, por que, que tem o branco que grava, no caso, o porquê que a maioria dos cantores eles são brancos, o porquê que o branco é aquele que entrevista, ou seja, por que, que o jornalista, a pessoa que, o entrevistador sempre é branco, não é preto, porque quem contrata, ou seja, ele dá aquela ideia de que porque as pessoas que estão à frente de grandes empresas são brancas, por que, que o branco, quem administra, quem toma as decisões em empresas, em tudo que ele está sendo sujeito, então ele vai fazendo uma crítica muito grande. Depois ele fala, por que num jantar com mais de 20 pessoas ricas, ele é a única pessoa preta, dando aquela ideia de que, tipo assim, ele é a única pessoa uma pessoa que conseguiu alcançar um poder aquisitivo maior e por que, que ele é apenas o único para entender essa disparidade. E tem muitas músicas, pessoal, muitas séries que retratam esse preconceito racial que tem na nossa sociedade. Na próxima semana também vou trazer para vocês umas séries que eu acho legal, que eu recomendo, alguns artigos, alguns livros que vocês podem estar lendo. Eu deixei logo aqui no começo um livro, não sei se alguém chegou a reparar, Casa Grande Senzala, que é do Gilberto Freire, que fala do período colonial, ele retrata, né, essa diferença de como foi os brancos e os negros, de como os colonizadores eram com os trabalhadores, de como eles exploravam. E é muito legal o livro, que é parte de uma cultura, e é interessante às vezes vocês citarem na hora da redação, e eu acho muito bacana isso. Separei aqui também uma música, vou finalizar a aula com essa música, vocês vão escutar um pouquinho. Depois deste momento eu vou parar a gravação
Vou subir essa aula no muro depois e eu quero conversar um pouquinho com vocês, quero que vocês mostrem a ideia de vocês, mas vamos escutar a música primeiro. Deixa eu ver uma coisa. Vocês estão conseguindo ouvir o som? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar a música para rodar e ver se vocês conseguem escutar. Tá dando para escutar? Pessoal? Eu não ouvi nada. É que tava mutado aqui no microfone. Tá, então eu vou compartilhar de novo, vou colocar com som. Aí. Bom, vamos lá. Vou ver se eu consigo colocar a legenda aqui, se ela ficar boa para vocês entenderem. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é R$3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do
do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará. Otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, otará, ei, da para, dará, ei, da para, a dará, ti, 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 tá, bom, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Estão me ouvindo, pessoal? Tá. Bom, então, é uma música muito legal, uma música bacana. Fica essa crítica, né, por conta da cantora. Admiro muito a letra dessa música. A parte que ela fala que experimenta nascer preto, favelado, para ver as oportunidades que você tem. E isso realmente está presente na nossa sociedade, é algo grave. E a gente precisa ver a importância da igualdade social. A gente precisa entender isso. Precisa ver que não é porque uma pessoa tem uma etnia diferente que ela precisa ser menosprezada. Ela precisa ter as mesmas oportunidades. E todos que estão aqui, todos que vão assistir a aula, acredito que se cada um de vocês fizer o máximo de si e se importar com a causa, a gente vai cada vez mais ajudando e um dia a gente consegue acabar com esse problema. Casos como esse são inaceitáveis. A gente precisa mudar esse panorama urgente. E a redação, ela nasce desse desejo em que muitas universidades, ou seja, muitos concursos, eles têm em ouvir os jovens ou as pessoas que vão prestar os vestibulares pelo simples fato do que eles querem entender como a cabeça dos jovens estão, como que a gente está diante desses problemas. Isso é importante. Passei um pouquinho para vocês hoje do que eu acho. É muito pouco. Se a gente for mais a fundo, a gente consegue achar muito mais coisa, a gente consegue achar muitos casos de nível mundial. A gente consegue, num contexto histórico, falar muito mais coisas. Na música mesmo, que eu acabei de apresentar para vocês, ela cita nomes importantes na luta contra o preconceito racial que persiste na nossa sociedade. Os dados, acredito que se a gente pegar dados mais atuais que esses ainda, 2020, a gente vai encontrar ainda mais problemas, e é importante e sempre é a hora para a gente intervir. Vou parar a gravação e vou conversar um pouquinho com vocês. Agradeço a atenção do pessoal que assistiu. E a semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais sobre as vozes afrodescendentes. E depois a gente passa também a falar um pouquinho da cultura e da cultura indígena em si. E é isso.